Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus no livro de Jó. Jó, capítulo de número 23. Você que nos visita, caso esteja sem Bíblia, nós temos aí Bíblias à disposição nos bancos da igreja, que podem ser usadas aí pelos nossos visitantes. Jó, capítulo 23. Hoje pela manhã, eu falei sobre a fé. Os crentes precisam de alimentar a fé, nutrir a sua fé em Cristo somente. E agora à noite eu quero falar sobre a oração, porque pela leitura da palavra, pela oração, pela participação nos cultos, nos sacramentos, é que nós alimentamos, nutrimos a nossa fé. Somos alimentados pela palavra de Deus na nossa alma. A importância de estarmos aqui. Mas é importante também você aprender que não são só as orações coletivas, são também as orações individuais, particulares, que devem fazer parte do exercício espiritual de todos os crentes. E eu quero falar hoje sobre a oração como refúgio da alma. Se você tem dificuldade de orar, você precisa de aprender a orar. Todo crente precisa de orar. Eu sei que alguns têm dificuldade de orar em público. Fala assim, pastor, não me manda orar em público, não. Lá em casa, eu oro na minha cama, antes de deitar, antes de alimentar, antes do almoço, da janta. Eu oro com a minha família, agradeço o pão de cada dia, mas na igreja, em público, eu tenho dificuldade de orar. Mas nós queremos hoje apontar aqui um aspecto da oração como este refúgio da alma. Não só como um momento seu de agradecer o pão de cada dia, ou de estar no culto, orando coletivamente, mas buscar ao Senhor em oração, porque é este refúgio que a nossa alma tanto precisa. Jó, capítulo 23, versículos 3 e 4 diz assim. Jó 23, 3 e 4, somente esses dois versículos. Jó está dizendo: ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal e exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos. Saberia as palavras que ele me respondesse e e entenderia o que ele me dissesse. Ainda o verso 6, acaso, segundo a sua grandeza ou a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não. Antes me atenderia. Vamos ler juntos os versos 3 e 4? Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Silencie a sua alma olhando para esse texto. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Senhor Deus, nós estamos aqui perante a Tua palavra. Este texto tão desafiador para nós, talvez seja o grito de muitas almas aqui nesta noite. Talvez seja o gemido de muitos que nos ouvem. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que venha nos instruir nesta noite. Porque a Tua palavra também nos diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Dá-nos entendimento da Tua palavra, conhecimento destes mistérios da Tua graça.
Ó Deus, desperta no coração do teu povo um desejo de orar, de falar contigo, de ter comunhão com o Senhor nosso Deus, de buscar o Senhor em oração, em súplica, em ações de graças. Ó Deus, pode ser que muitos de nós aqui no dia a dia não tenham parado para orar, para buscar a tua face, e queremos orar só nos momentos de aflição, de luta, ou apenas aquelas orações rotineiras, decoradas, que, ó Deus, não expressa uma devoção para com o Senhor, senão uma mera religiosidade. Que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra nesta noite, através do teu servo Jó. Muito obrigado por esse texto da tua palavra, que traz luz ao nosso coração, e traga esta luz que nós tanto carecemos, em nome de Jesus, amém. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Irmãos, a oração é um refúgio para a alma. Todos nós aqui sabem quão precioso é este assunto, a oração. Oração é um meio de graça, não é meramente um ritual religioso. Não, a oração é um meio de graça. A ceia do Senhor que você acabou de participar é um meio de graça. São meios através do qual o Senhor comunica a sua graça ao nosso coração. Quem aqui nunca parou para orar em algum momento, às vezes difícil da sua história, e depois pôde dizer assim: quão precioso foi para mim, quão fortalecedor foi para mim aquele tempo de oração, aquele momento de oração. Enquanto nós oramos, Deus acalenta a nossa alma, Deus se manifesta cuidadoso com a nossa casa, com a nossa causa. É por isso que todo crente deve orar. E tem até uns jargões no meio evangélico: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Mas a verdade é que todo crente precisa de orar, não é para se tornar um crente poderoso, mas para se tornar uma pessoa que tem comunhão com Deus. José lá no Egito era tido como um homem misterioso, só porque ele orava, ele falava com Deus. Daniel lá na Babilônia foi visto como um homem misterioso. Qual mistério? Ele falava com Deus. Você pode ser visto pelos seus vizinhos como uma pessoa misteriosa só porque você ora, porque você fala com Deus. Que muitas pessoas acham que não têm acesso a Deus, ao trono da graça de Deus, e sequer pode orar porque não tem acesso. Nós pastores, quantas vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim: ora por mim. E é porque você tem mais intimidade lá com Deus, acha que ele não pode ter intimidade com Deus e não pode aproximar-se de Deus. Jó está dizendo aqui: ah, se eu soubesse onde o poderia achar para eu colocar diante dele a minha causa. Mas presta atenção, a oração envolve conversar com Deus, ter comunhão com Deus. Não podemos orar só quando nós estamos precisando de alguma coisa ou passando por alguma aflição na nossa vida, não. Olha para Jesus, olha para o ministério de Jesus. Por que Jesus orava? Ele orava para ter comunhão com o Pai. Ele era Deus Todo-Poderoso, mas ele orava para ter comunhão com o Pai. Então a oração, em oração, nós apresentamos a Deus os nossos desejos mais íntimos da nossa alma. Todo crente deve orar, e feliz o crente que ora,
porque Ele sabe onde recorrer na hora das suas aflições. A oração de um crente hoje, irmãos, presta atenção nisso aqui. A oração de um crente hoje é semelhante àqueles quadros bíblicos de servos de Deus que falavam com Deus face a face. Tem dois textos muito interessantes na Bíblia sobre isso. Um é de Abraão falando com Deus lá em Gênesis capítulo 18, versículo 23, quando Deus manda os anjos para a destruição de Sodoma e Gomorra, e o Senhor continua ali na presença de Abraão, e Abraão na presença do Senhor, e então Abraão começa a dialogar, falar com Deus: acaso, se tiver 50 justos, lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Acaso não fará justiça o Deus de toda a terra? E o Senhor responde para ele: não, Abraão, se tiver 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, eu não destruirei por amor aos 50 justos. Deus não destrói o justo com o ímpio. Mas o que eu quero chamar a sua atenção não é para isso, é para o fato de Abraão estar falando com Deus face a face. Capítulo 5 de Êxodo, nós encontramos no versículo 23, Moisés falando face a face com Deus. Porque eu estou argumentando aqui com você que a oração de um crente hoje é semelhante a esses quadros bíblicos daqueles personagens falando com Deus face a face. E é importante você falar com Deus em oração. Na oração nós pedimos a Deus as boas coisas que Ele tem para dar aos seus filhos. E a palavra de Deus diz que Deus é um Pai tão amoroso, que Ele dá boas dádivas aos seus filhos. E Jesus mesmo nos incentivou a orar lá em Mateus 7, quando Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, pois todo o que busca encontra, o que pede recebe, e quem procura acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual de vós é o pai que, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celeste que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nas orações nós podemos pedir a Deus essas boas dádivas que Ele tem reservado para os seus filhos, que às vezes não recebe porque não pede. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos banquetes. Deus é um Pai tão cuidadoso que, se você pedir alguma coisa a Ele que não é boa, pode saber que Ele não vai dar. Ele só dá boa dádiva. E pela oração nós nos aproximamos de Deus para pedir estas boas dádivas que o nosso Pai Celestial tem para os seus filhos. Você está começando o ano de 2022, há muita apreensão. Vai orar, vai pedir boas dádivas ao nosso Pai Celestial, porque Ele tem boas dádivas a dar aos seus filhos. A oração é a chave para o crente experimentar a paz de Deus nos seus corações. Escrevendo aos Filipenses capítulo 4, Paulo fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como? Pela oração e pela súplica, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunde o seu coração. Você precisa de orar, falar com Deus. Pela oração um filho se submete à vontade do Pai Celestial. Como Jesus lá no Getsêmani: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pela oração nós nos submetemos à vontade de Deus. Tem um jargão horroroso no meio evangélico, repetido por alguns irmãos, que fala que
a oração move a mão de Deus. Eu fico pensando que está orando para o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Já viu? Aquela mão estagnada, parada, que não move. Passam os anos, os séculos, e ele está lá, na mesma posição. A ideia que eu tenho, que alguns creem, é que a oração move a mão de Deus. E Jesus não ensina assim, ele fala assim: olha, Deus conhece as suas necessidades muito antes de vocês pedirem a Ele. Então não é a sua oração que move a mão de Deus para atender, mas é que Ele é um Pai misericordioso, é a misericórdia de Deus que move a sua mão para atender os seus filhos. Mas mesmo assim a Bíblia nos manda orar. E se o Deus soberano nos manda orar, é porque Ele quer ter uma comunhão com os seus filhos. Ele quer ver os seus filhos em comunhão com Ele e pedindo a Ele essas boas dádivas. E assim nós então encontramos crentes orando, oração de adoração, oração de ações de graças, orações de súplicas, de confissão, de intercessão, orando, entregando a Cristo a sua causa, colocando diante de Deus as suas súplicas. E assim nós aprendemos a orar, às vezes na dor, às vezes na dificuldade, nós aprendemos a orar. Oramos na dor, oramos na alegria, oramos porque a nossa alma anseia por Deus. Diz o salmista no 42, a minha alma tem sede de Deus, quando verei perante a face do Todo-Poderoso? Oramos porque a nossa alma anseia por Deus, oramos porque o Espírito Santo nos auxilia, nos convoca à oração. Oramos em voz alta, oramos em voz baixa, oramos às vezes com palavras, oramos às vezes com gemidos. Muitas das vezes um gemido de um crente é uma oração. A Bíblia diz que Deus ouviu o gemido do povo de Israel lá no Egito, quando era fustigado pelos egípcios e escravizados pelos egípcios. Deus ouviu o gemido daquele povo, nem oraram, Deus ouviu o gemido deles. Quantos crentes não tem mais força para orar? Apenas um gemido dele é uma oração fervorosa perante o trono da graça de Deus. E assim nós somos orientados pelo Espírito Santo a orarmos e a clamarmos: Abba, Pai, meu Pai querido, ouve a minha oração. Se você perdeu o desejo de orar, você deve pedir ao Espírito Santo que desperte o desejo de orar no seu coração. É o Espírito Santo que nos dá desejos santos no coração dos crentes. E a oração é um desejo santo que deve estar no coração de todos os crentes. Esta semana, Semana Mundial de Oração, nós vamos ter uma semana de oração aqui na igreja, e eu quero que esta mensagem seja também um desafio para você poder estar aqui em oração juntamente com os irmãos. Como discípulos de Jesus, nós também devemos orar, pedir a Jesus, ou pedir ao Espírito Santo, o que os discípulos de Jesus pediram a Jesus quando chegaram para ele e disseram: Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. E aquele pedido foi atendido, e Jesus ensinou essa belíssima oração que nós temos nos evangelhos, a oração do Pai Nosso, uma oração modelo para todos nós. A questão de Jó aqui é se este gemido dele era uma oração ou um desejo de orar. É uma oração ou é um desejo de Jó de orar e de colocar a sua causa diante de Deus? Porque muitas das vezes, em meio às aflições, e você conhece as aflições desse personagem bíblico, Jó, às vezes em meio às aflições, muitas pessoas perdem a força de orar. Jó está dizendo: se eu soubesse
Onde o poderia achar? Então eu me chegaria ao seu tribunal e exporia ante ele a minha causa, colocaria diante dele a minha causa, encheria minha boca de argumentos. A verdade é que Jó está aqui já orando. Ele está já na sua alma clamando aos céus. E eu quero destacar algumas coisas dessa oração de Jó aqui para a nossa meditação. Primeiro, que Jó clamou ao Senhor na sua mais extrema aflição. Olha o gemido deste servo de Deus, a sua oração, ela é um anseio, é um desejo de estar na presença do Todo-Poderoso. Agora observa a palavra de Jó aqui, ele clama ao Senhor na sua mais extrema aflição. Mas a oração, o anseio de Jó não é: se eu pudesse ser curado das minhas enfermidades e chagas. Você lembra a história desse homem? Ele ficava sentado raspando os seus machucados com caco de telhas. E a oração dele aqui não é a seguinte: se o Senhor pudesse, se eu pudesse ser curado das minhas chagas, das minhas feridas, dos meus machucados que estão sangrando, os cães vinham lamber as suas úlceras. Ele não está pedindo para Deus curar as suas úlceras, os seus machucados. Observe que a oração de Jó aqui não é: se eu pudesse ter os meus filhos de volta para abraçá-los, amá-los. Não. Mas você lembra que ele, numa noite de festa, ele perdeu os seus 10 filhos. A notícia do servo é o seguinte: caiu tudo lá, matou seus filhos, e só eu sobrei para trazer as boas novas. Boas novas nada, as más notícias. Mas ele não está pedindo a Deus aqui se Deus podia mandar os filhos dele de volta. Não. Ele não está pedindo a Deus aqui: se eu pudesse ter de volta os meus bens, as minhas riquezas. Você lembra que ele perdeu toda a sua riqueza, todos os seus bens? Mas ele não está pedindo a Deus: se eu pudesse ter de volta minhas riquezas. Nada disso, irmãos. Ele está dizendo na sua oração o clamor mais profundo: se eu soubesse onde encontrar o meu Deus. O clamor desse homem é por Deus, aquele que é o meu Deus. Se eu pudesse chegar perante Ele, perante o seu tribunal. Encontramos aqui um servo de Deus em profunda aflição. Assim, é a oração de um filho de Deus que anseia, que anela pela presença de Deus e não pelas bênçãos temporárias de Deus. Qualquer ímpio é capaz de aproximar a Deus, interessado em riquezas, em saúde, em curas, em prosperidade. Qualquer ímpio é capaz de aproximar de Deus com anseios na alma desta natureza material. Mas aqui é um servo de Deus que ele quer apenas a presença do seu Deus. Você não aprendeu a orar apenas para estar na presença do seu Deus. Você ainda não aprendeu a orar. Os filhos de Deus correm para casa quando chega a tempestade. Esse homem está em aflição. Ele sabe que o único que pode trazer sossego à sua alma é Deus. Meus irmãos, um ímpio não pensa assim. Sabe como que um ímpio pensa? O ímpio, quando ele sente que foi afligido por Deus, ele blasfema contra Deus. Ele blasfema contra o céu, ele arroja da sua boca revolta por causa da sua aflição, ele despreza, ele foge das mãos que o açoitam. Mas o verdadeiro herdeiro do céu, ele beija a mão que o castiga. Ele é como aquele filho corrigido, mas que quer o carinho, o afago, o abraço
do seu pai, da sua mãe, porque Jó muito bem sabia, como você sabe, que Deus não aflige de bom grado os filhos dos homens. Se ele fez a ferida, ele curará. Jó, se eu soubesse onde o poderia encontrar. Irmãos, como tem sido a sua oração? Como tem sido as suas orações perante o trono da graça de Deus? Jó clamou aqui ao seu Senhor na sua mais extrema aflição. Eu quero dizer para você que orar é também ansiar pela presença do nosso Deus nos nossos tempos de aflição. Se eu soubesse onde eu poderia achar. Mas esse texto também nos ensina que a oração de Jó, ela se intensificou quando fracassaram todas as suas outras fontes de consolação na terra. Às vezes acontece isso conosco também. Nós intensificamos as nossas orações quando todos os nossos recursos humanos e materiais se esgotaram. Não tem mais para onde ir. Aí nós aprendemos mais do que nunca que o Senhor é o único bem da nossa alma, como diz o Salmo 16. O Senhor é o único bem que a minha alma possui. Quantas pessoas que depositam a sua confiança em bens materiais, em saúde, em família, em casamento, nada disto pode ser segurança para a sua alma, só Cristo pode ser a segurança da sua alma. Eu já vi pessoas perderem bens, família, saúde, tantas coisas, mas se você tem Jesus, você tem tudo que a sua alma anseia e deseja. Jó, ele intensifica aqui a sua oração quando fracassaram todas as suas outras fontes de consolação na terra. Eu vou citá-los novamente, já citei. Por exemplo, os seus filhos. Muitas das vezes, para nós pais, os filhos são fonte de consolação. Como é bom, não é verdade? Pergunta os pais aqui, quando às vezes, principalmente quando vão ficando mais idosos, estão num momento difícil, que chega um filho, uma filha, para socorrer, ou às vezes o simples fato de você lembrar dos seus filhos, muitas das vezes te dá força para lutar, e a desistir. Não, mas eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho que dar um exemplo para eles, até de fé, até de oração. Mas ele não tinha mais os filhos. Se é uma fonte de consolo, filho, ele não tinha mais essa fonte de consolo na terra. Outras vezes a esposa para o marido, ou o marido para a esposa, é uma fonte de consolação, mas a sua esposa já havia jogado a toalha. Um dia ela chegou para ele e disse: lembra, abandona esse teu Deus e morre. Então parece que ela não era para o seu marido uma fonte de consolação no sofrimento. Mas às vezes ainda nos restam os amigos. Mas os seus amigos, conselheiros, chegaram para ele. Se você ler o livro de Jó, quando eles vieram, eles ficaram 7 dias em silêncio diante de Jó, sem falar uma palavra um com o outro. Talvez quando Jó viu seus amigos aproximando à distância, ele possa ter alimentado no seu coração que a ternura deles, os seus conselhos bondosos, a sua companhia pudesse mitigar a sua dor. Mas não foi isso que aconteceu. Depois de dias de diálogo ali com Jó, e Jó clamou amargurado e reclamou da companhia dos amigos e disse: todos vocês são consoladores molestos. Ou seja, vocês não sabem consolar ninguém.
Pelo contrário, vocês trouxeram mais amargura para a minha alma, vocês colocaram sal na minha ferida, vocês agravaram a minha tristeza, vocês simplesmente aumentaram as censuras e o amargor da minha aflição. Essas fontes de consolo, às vezes não consolam. Eles duvidaram da reputação do sofredor. Eles foram injustos e ingratos, com palavras duras, e a dor de Jó apenas aumentou. E o que eu quero chamar a sua atenção para isto é que, fora de Deus, qualquer outra fonte de consolo para a alma nestas aflições, para nada servem. De nada servem. E nós só aprendemos isso quando nós vimos que esgotaram as nossas fontes de consolo. Então ele se volta para Deus e diz: se eu soubesse onde eu poderia achar, então eu chegaria perante o seu tribunal. Quantos que fogem do tribunal de Deus? E Jó está dizendo: eu chegaria perante o seu tribunal. Irmãos, a oração é este reconhecimento do crente, que Deus é a única fonte de consolo da sua alma. É por isso que a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja força está no Senhor, cuja esperança é o Senhor nosso Deus. Bendito é o homem que confia no Senhor e faz do Altíssimo a sua morada, diz Jeremias 17:7. E orando em comunhão com Deus, o salmista diz: bem-aventurado aquele cuja confiança está no Senhor e cuja esperança é o Senhor, seu Deus. Se eu soubesse onde encontrá-lo. Talvez esse seja também o gemido da sua alma nesses dias de tantas lutas sobre a face da terra. Se eu soubesse onde encontrá-lo. Quantos irmãos e irmãs, às vezes sofrendo, todos os recursos já esgotados. Eu quero dizer que quando encerrarem todos esses recursos da terra, você deve lembrar que os recursos do céu, eles são inesgotáveis. Deus é uma fonte inesgotável. Jesus diz que quem beber dele, do seu interior, fluirão rios de água viva. É uma fonte inesgotável. Mas nós temos que admitir nesta oração de Jó uma coisa muito curiosa para nós. É que nós percebemos aqui que muitas vezes a alma redimida, ela é privada dessa confortável presença do Senhor. Esse é um irmão nosso, Jó. É a literatura mais antiga que a humanidade conhece. É o livro mais antigo da Bíblia. Jó. É um homem temente a Deus, diz lá o versículo 1, um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas muitas das vezes, até para pessoas assim, uma alma redimida pelo Senhor, pode ser privado ou privada temporariamente desta confortável presença de Deus. Se eu soubesse onde encontrá-lo, diz aqui o servo Jó. Jó estava experimentando aquilo que é a pior tristeza da alma redimida, a ausência do Senhor. Essa oração foi o gemido mais profundo de Jó, mais do que a tristeza quando ele perdeu os seus filhos. Quando ele perdeu os seus filhos, ele disse o seguinte: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Foi pior do que a tristeza da perda dos seus bens, das suas propriedades. Ele disse: nada trouxemos e nada levaremos.
Foi pior do que a tristeza da perda da sua saúde, porque ele foi buscar algum consolo na sua saúde, mas aqui ele está dizendo: ah, se eu soubesse onde encontrar o meu Deus. Não tem coisa pior do que quando um crente se vê privado da face do seu Deus. Foi a dor que Cristo sofreu lá no Calvário, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Há dias de luto da alma, e nós sabemos disso. Há dias de buscas perambulantes, sem encontrá-lo. Como escreve ou descreve aquela esposa lá no livro de Cantares, buscando o seu amado, ela pergunta pelos guardas: viste o amado da minha alma? Porque busquei e não o encontrei. Amanheceu o dia, e essa esposa buscando o amado da sua alma, e não o encontrou. Nós sabemos que há muitas noites assim também, para os filhos de Deus, em que buscam e não o encontram. Jó está dizendo: ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então eu chegaria ao seu tribunal, então eu exporia ante ele a minha causa, eu encheria a boca de argumento, mas de nada disso adianta, se não tenho a presença dele aqui comigo. Meus irmãos, você pode ser um crente que ora, pode ser amado por Deus, mas pode ter dias assim na sua história, de você estar privado desta presença gloriosa do Senhor nosso Deus. A Bíblia descreve isto em diversos textos. Você pode ser uma pessoa querida, amada pelo Senhor, mas ter que dizer como Cristo lá no Calvário: Deus meu, por que me abandonaste? Mas nós sabemos que nesses momentos um gemido é uma oração, a súplica uma oração, um soluço uma oração, o suspiro uma oração. E o que nós somos desafiados pela palavra do Senhor é não parar de buscar, é não perder a esperança de buscá-lo. Como disse aqui Jó: chegaria até o seu tribunal, esse é o meu desejo, colocaria diante dele a minha causa, eu encheria minha boca de argumentos. Ou seja, eu posso estar privado temporariamente dessa presença, mas eu já estou me preparando para quando eu chegar na presença dele, e eu sei que será em breve, chegarei à presença dele, então colocarei diante dele a minha causa, e a alegria voltará ao meu coração. O que nós nunca podemos perder é a alegria de orar e de buscar ao Senhor nosso Deus, porque a oração é um refúgio para a nossa alma. Eu quero concluir aqui. Jó desejava apenas a presença de Deus, e desejava a presença de Deus não era para pedir nada mirabolante ao Senhor, apenas para orar. Ele desejava a presença do Senhor, ele diz aqui, apenas para falar com o seu Deus, apenas para colocar diante dele a sua causa no Supremo Tribunal de Justiça do Universo, onde a justiça é justa, onde a misericórdia não falta, onde o Senhor não despreza aquele que o busca, aquele que busca a sua face, Ele não despreza. A Bíblia diz que Ele não desprezará para sempre aqueles que o buscam. Então eu quero desafiá-lo nesta noite a orar. A Bíblia nos ensina a orar coletivamente. Aqui na igreja, com os irmãos, tem a reunião de oração da SAF, as ANAs, as mães orando pelos filhos, são orações coletivas. De manhã nós temos a nossa reunião de oração, todas as manhãs, estamos aqui orando, lendo a palavra, todo ano, o ano inteiro. Das 7h15 às 8h, estamos aqui orando, orações
coletivas. Essa semana, Semana Mundial Universal de Oração, você vai se reunir a milhares e milhares de cristãos pelo mundo afora para orar, para buscar a face do Senhor nosso Deus. São orações coletivas, nos grupos familiares, nas nossas reuniões coletivas. Mas você precisa aprender a orar também particularmente. Não precisa subir em monte, até porque aqui na região nem monte não tem. Os crentes teriam dificuldade, eu só oro no monte, pastor. Você vai ter que arrumar um outro local para morar. Nem é para orar, é para morar. Aqui não tem. Jesus, a única vez que ele fala de local de oração, além de dizer que a minha casa será chamada casa de oração, é quando ele diz assim, quando for orar, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te responderá. Olha que lugar bom de oração que você tem, o seu próprio quarto. Entra lá, fecha a porta, ora, busca ao Senhor. Mas talvez o seu coração esteja como o de Jó. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar. Então o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, que Deus nos desperte a orar, para termos comunhão, para termos paz, para desfrutarmos da presença gloriosa do nosso Deus. Amém?